Amados e amadas, que a paz de Deus esteja de nós, conosco. Vamos preparar aqui para mais um ensinamento bíblico do livro de Mateus, sabe? 1 Tessalonicenses e 1 assunto. Só que antes um pouquinho a gente vai falar sobre a cronologia bíblica por conta da gente entender porque que da Bíblia é o segundo livro do Novo Testamento. Okay? Então, a gente vai falar sobre cronologia. O escritor que escreveu esse livro foi Paulo de Tarso. Na verdade, ele é uma epístola, uma carta escrita aos Tessalonicenses. A gente vai explicar melhor no próximo. Então, vamos lá. A apresentação da cronologia do apóstolo Paulo de Tarso aos Tessalonicenses é uma epístola, né? A gente fala de livro porque isso foi transformado em livro. Hoje em dia é um livro. A gente fala epístola. É o seguinte, segundo livro, tá? E a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso e enviada aos Tessalonicenses no ano de 50. Então, o livro de Mateus foi escrito no ano de 41, no mesmo século. No mesmo século. No ano de 50, 9 anos depois, foi escrito a primeira epístola aos Tessalonicenses pelo apóstolo Paulo de Tarso. Foi escrita e enviada como uma carta. Na época em que Jesus estava vivo, em Corinto, que estava localizado no reino de Roma, ele escreveu em Corinto, que estava localizado em Roma, dado a localização geográfica onde ele estava situado. Em Corinto estava localizado no reino de Roma, e Acaia, que era a província de Roma, naquela época. 9 anos depois do livro do apóstolo Mateus, relata que no ano da confusão, a história relata que no ano da confusão, que quando a confusão está este livro do ano de 50. Ele foi datado. Então, tem documentos históricos confirmando e comprovando que essas cartas elas foram datadas, tinham data, né, original. A gente não sabe ainda onde se encontra o original, porque algumas pessoas. Eu tive acesso a alguns documentos em aramaico de Jesus, escrito em aramaico, alguns acesso a alguns documentos em hebraico, em um determinado local, que eu não vou dizer o nome, para poder estudar. Mas só que assim, se você não concorda com eles pegam e cortam o acesso. Então é um pouquinho complicado. Sendo que, na Bíblia Real, o primeiro livro de Mateus, por causa do ano que foi lançado, a cronologia, e o segundo livro é o 1 Tessalonicenses. O terceiro é o 2 Tessalonicenses. Eles são ordenados pelo tempo cronológico, pela data. Então, aqui tem o 1 Tessalonicenses e o primeiro assunto. É o seguinte. Primeira epístola do apóstolo Paulo de Tarso escrita aos Tessalonicenses. Por que ele fala? É uma saudação. Costumava saudar no começo e no final de cada livro, né? De cada carta, chamada epístola, o primeiro assunto e o primeiro estrofe. Então, só que ele relata que é uma saudação. Então, o que ele diz aqui? Ele diz assim, eu, apóstolo ministro Paulo de Tarso, que era Saulo, o nome dele, do Paulo, da Bíblia Real, escreva para Silvano e Timóteo, que estão nas sinagogas situadas na província de Tessalonicenses. Ou seja, quando ele estava em determinado local, ele escreveu para Silvano e Timóteo. Por que ele escrevia as cartas? Às vezes ele estava em determinado local e ministrava sobre a palavra de Deus. E alguns tinham dúvida. Então ele escreveu essa carta para se corresponder e também
tirar algumas dúvidas sobre a palavra de Deus, principalmente cristã. Então ele diz que essa epístola é Silvano e Timóteo, que estão nas sinagogas situadas na província de Tessalonicenses. Então relata a história que ele estava em Corinto, para Tessalonicenses, enviou para Tessalonicenses da carta. Quer dizer, e Deus, né, nosso Pai, e Senhor Jesus, eu desejo amor, paz, harmonia para todos nós. Então ele faz essa saudação, que é mais tipo uma apresentação, e depois que ele faz essa saudação, ele finaliza. Então, os 27 livros do Testamento, que a Bíblia coloca tudo dentro da cronologia, para ser organizado, tudo Deus faz com ordem da ciência, ele é feito todo dentro de um padrão cronológico. No Antigo Testamento também. Mais na frente a gente vai ter algumas pregações falando, mas o segundo livro da Bíblia, junto, seria o livro 2, e o 2.1 seria o livro do segundo livro da Bíblia, seria o livro de Job, e o 2.1 seria Êxodo, porque o Êxodo ele acontece e começa, ele acontece e termina dentro da história de Jó, que era paralela à história do Êxodo, e ele vai terminar já lá pela história dos Juízes, já quando conclui-se a morte de Moisés e o sucessor de Moisés, assim que vai Josué, eu acho que é Josué. Então, que Deus abençoe todos nós, né? Que até a próxima. Mas antes, vamos aqui um pouquinho, essa mensagem. Essa aqui se diz o desenho de estrutura do tempo arquitetônica, de uma planta baixa. Não é bem uma planta baixa, está em 3D, mas já seria um desenho da arquitetura. E dever responder com Deus. Né? Qual dever que a gente tem com Deus? Pagar o dízimo, primícia e doações. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Ó. O tempo matriz tem um lema que é o seguinte: todo trabalhador do seu salário. Ninguém vai trabalhar de graça por tempo matriz. Desde o sacerdote, que seria o pastor, o presbítero, o diácono, todos. O diretor, o tesoureiro, todos. O tempo matriz, ele trabalha assim. Todo trabalhador é digno do seu salário. Nem que ele seja um diarista, ele vai lá fazer uma certificação. A gente pega o dízimo e precisa administrar para isso. A administração faz isso. Primícias também são para alimentação, a praça de alimentação. Doações é o que a gente recebe mais. Se for a gente usa por tempo matriz, se for preciso, a gente transforma em dinheiro e paga as contas. Funciona desse jeito, a administração, fluxo de caixa. Então, a chave é essa aqui embaixo, o Banco Santander. Só que assim, a partir do momento que você cadastrar, pagar o dízimo, fizer o Pix, pagar o dízimo, você vai receber um cartão de membro do Tempo Matriz. Seja ele, seja ela. E esse cartão de membro do Tempo Matriz, você pagando os dízimos de todos os meses, a gente tem uma coletânea, uma enciclopédia, e tem um acervo de documentos originais, escrito, traduzido para estudos bíblicos, estrutura bíblica, né, na área da educação. A pessoa vai ter acesso a tudo isso. Então, suponhamos que eu quero, por exemplo, a monografia da Gênesis. A Gênesis é um livro só. Na monografia da Gênesis, ela ficou 5 livros. 5 livros. Só para você ter uma ideia, com a Gênesis, né, foi feita bíblica, pelo Espírito Santo, Jesus, por Deus, Jesus, a Santíssima Trindade, os três, mas ele também tem o seguinte terreno, que é escrita, gramática portuguesa, ciência, tecnologia, química, física. Ele é muito completo, ele tem geografia, é muito completo. Então, ele é uma monografia. Se você estuda a Gênesis, você vai saber o segredo do céu e da terra. Por exemplo, no livro de Jó, que é o Jó,
ele revela, que é o nome do batismo dele, ele revela muito sobre os segredos sobre os céus da terra. Então, por que é importante a gente ler? Não precisa estudar, fazendo prova, mas ler, aprender, pegar um conteúdo bom, conteúdo que é verídico, é verdadeiro. Porque esse conteúdo vai te ajudar para que as pessoas não te enganem, não te enrolem, não te coloquem no bolso, tá? Não utiliza a palavra de Deus para te enganar, tá? Você tem um pleno conhecimento daquilo que você realmente sabe que é real, que é verdadeiro, ok? E aqui nesse canal no YouTube, cada um que se inscrever no canal, ele está contribuindo para ajudar o tempo, para ajudar o serviço social matriz, porque cada inscrição conta lá para o YouTube, né, para poder aumentar lá o leque do canal, ok? Aumentar a receita. Então, mesmo que se você se sentir de agrado e bom coração, quiser ajudar o canal do YouTube, achar que o conteúdo é bom, que a gente elabora, estudamos bastante para isso, você pode clicar, se inscrever, clicar no sininho, ou clicar só se inscrever, já está ajudando de certa forma. Só que assim, Deus nunca te abandona, né? Eu estou fazendo propaganda da Redson, tá? Deus nunca te abandona, a Redson tinha isso. Aí eu falei, pegaram isso da onda da Bíblia, se você é membro do Tempo Patrício, você paga, você vai receber um monte de coisa, mas coisas, atributos e recompensas que são de Deus. Eu não vou te dar, como se diz, outras coisas que não sejam pertencentes ao tempo, que não seja a palavra de Deus, que não seja esse tipo de item. Então, a gente trabalha dessa maneira, assim que funciona. Assim que o Tempo Patrício estiver pronto, serão convidados todos os membros a participar, né? Pode ficar lá hospedado tranquilamente, pode ter hotel, vai ter bastante pode dar a família. É muito importante a família para Deus, a família tem que ir junto, para receber bênção de Deus. E nós te agradecemos por esse apoio aí e falar algo, cara. Fiz o Mateus 48, que é da Bíblia Real, o 48º assunto, capítulo 48, tá bombando um monte de gente lendo lá sobre os apóstolos, que é a primeira leva, né? Então, conforme a gente vai colocando, a gente vai tendo retorno, né, as pessoas contribuem, a gente vai colocando mais material que a gente viu que as pessoas se interessaram por esse material, elas gostaram, esse material verídico. Eu tive acesso a várias histórias que são bíblicas, então em off. Então imagina só, a Bíblia mesmo, ela para ser do tamanho de um livro de uma televisão de 70 polegadas, enorme, escrita, reescrita, com um monte de história, com um monte de detalhes e definições. Só que a nossa Bíblia, ela é uma síntese. Uma síntese é um livro de página que a gente faz com que esse livro se transforme em 100 páginas. Então, muitas informações desse livro, elas ficaram ocultas, elas ficaram secretas, elas não foram reveladas, né? Tem muitas informações na Bíblia Real que elas estão ali contemplando o conhecimento para que a pessoa possa aprender, ok? Isso é muito interessante. Tudo de bom que tu praticares, que Deus abençoe e multiplique. Amém. E até o próximo vídeo.